Então 1 Pedro capítulo 2, o verso 1 em diante, diz assim: deixando, pois, toda malícia, todo engano e fingimentos e invejas, e todas as difamações, desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos, o leite racional, sem falsificações, para que por ele vades crescendo, se é que já provastes que o Senhor é benigno. E chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pai, te agradecemos por esta manhã, por esse louvor tão maravilhoso que o Senhor nos deu. Aceita a nossa adoração e que o Senhor possa falar conosco mais intimamente. É o que eu lhe peço e lhe agradeço em nome de Jesus. Amém. Podei-vos assentar. Quando nós olhamos o apóstolo Pedro falando aqui, e ele começa falando sobre obstáculos da nossa vida. E eu fico imaginando ele aqui falando, porque aqui já era mais ou menos 60 anos depois de Cristo. Quando a gente fala 60 anos depois de Cristo, é da data do seu nascimento. Pedro já devia estar meio velhinho, escrevendo essas cartas. Ele já sabia com autoridade aquilo que precisava ser passado. Preste atenção, Pedro era um chocro, um ogro. Ele era o xereque da turma de Jesus. Total. E aí quando você começa a ler as epístolas dele, você vê o crescimento que ele teve. Ele já começa a falar diferente. Ele já começa a dar instruções de uma sabedoria fora do comum. Porque se você olha para Pedro lá nos evangelhos, você vê ele cortando uma orelha, você vê ele fazendo indagações a Cristo. Mas para que eu vou jogar a rede? Qual é o motivo de eu jogar a rede aqui, Jesus? Não era nem Senhor ainda, provavelmente. Por quê? Qual é o motivo? Pedro, ele foi tratado com o passar do tempo. Pedro foi conhecendo as Escrituras pelo andar, pelo caminhar, por viver. E aí ele começa falando aqui algo para nós é interessante. Deixando, pois, toda malícia, todo engano, fingimentos, invejas, todas as difamações. Quando é que nós deixamos isso tudo na nossa vida? Quando nós, eu e você, entendemos que a cruz de Cristo é o nosso objeto de fé. Por quê? Porque quando eu declaro que a cruz de Cristo é o meu objeto de fé, eu deixo tudo na cruz de Cristo. E é isso que ele fala: eu deixo na cruz de Cristo toda malícia, todo engano, fingimento, invejas e todas as difamações. E aí eu entendo que o Espírito Santo realiza a obra na minha vida. A obra, qual é a maior obra da Bíblia? Qual é a maior obra da Bíblia depois da salvação? O homem ser transformado. É o Espírito Santo de Deus trabalhando em você. Porque você vai olhando para a cruz e vai deixando todo o seu eu naquela cruz. Toda essa passagem da sua vida na cruz. E é isso que nós precisamos entender. Esses obstáculos da nossa vida, eles são sim para serem passados, pulados, como um corredor que corre naquela corrida de obstáculos que você vai vendo. Às vezes você pode até dar uma tropeçada num obstáculo. Você vai cair, mas você vai se levantar, porque Deus que te levanta. E quando Deus te levanta, você é tratado naquilo, você aprende. Não, agora eu já sei como pular esse obstáculo. Eu já sei qual é a altura que eu tenho que passar. Eu já sei qual é a velocidade que eu tenho que ter. Então Jesus nos ensina nessa manhã que você e eu temos obstáculos na nossa vida, mas quando eu olho para a cruz, eu passo por ele. Eu deixo na cruz, porque ela é o meu objeto de fé. Ela é meu objeto de fé. Tem que estar cravado, tatuado no nosso coração a cruz de Cristo.
E aí ele continua dizendo, ele não fala só algumas coisas, eu vou falar algumas pequenas coisas desse texto tão fantástico, que se eu lesse ele todo, você ia entender muito mais coisas do Espírito Santo. Precisaríamos de vários cultos só para falar de alguns versículos. Mas aí ele diz no segundo: desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos. Novamente nascidos, o leite racional, sem falsificações, para que por ele vades crescendo. Amados, preste atenção, sabe o que ele está querendo dizer aqui? Que a palavra sustenta a sua vida. Há um sustento espiritual para você. Abra a Bíblia todo dia. Abra a Bíblia todo dia. Eu tenho feito isso sistematicamente na minha vida. Eu abro a Bíblia todo dia. E todo dia o Espírito Santo de Deus me sustenta e me alimenta. Todo dia o Espírito Santo de Deus sabe literalmente o que eu vou passar. Porque no momento do obstáculo eu lembro do que eu li. Por isso que eu leio antes de sair. Ah, pastor, mas eu não consigo ler antes de sair. Então leia o mais próximo do momento de você enfrentar a sua vida, porque eu tenho certeza absoluta, é apenas um conselho, mas eu tenho certeza absoluta que o Espírito Santo de Deus vai refrescar a sua memória e você vai passar diferente o seu dia. É apenas uma sugestão. O importante é ler a Bíblia todo dia. Pode ser de manhã, de tarde, de noite, mas leia, porque ela sustenta e fará de você, olha que ele fala lindo isso, meninos novamente nascidos. Ele está falando de quem? De nós, daqueles que passaram pelo novo nascimento, para aqueles que são nascidos de novo em Cristo Jesus. Leite racional, sem falsificações. Pastor Luizinho falava aqui sobre o Cristo lá de fora, sobre Jesus lá de fora, que está totalmente deturpado. O nosso leite aqui tem que ser um leite puro, aquele bem gostoso da vaca. Essa semana eu fui para Campos, e na volta de Campos, na estrada ali que sai da Dutra e vai para Campos, eu na volta passei, tem um lugar chamado Leite na Pista. E como é que funciona esse Leite na Pista? Já é um pouco antigo, e ficam duas vaquinhas, eles têm várias, mas todos os dias eles trazem duas vacas, e eles ordenham leite na hora. E você toma o leite na hora daquela vaca. Amados, eu vou dizer uma coisa para você, é totalmente diferente do leite que a gente toma. É uma delícia. É sustentável assim. E aí eu tomei o leite, tomei café com leite. Melhor ainda. E é interessante Pedro falando sobre isso, porque o leite mesmo, quando você pega ele lá da fonte, ele é robusto. O leite que nós tomamos hoje, ele é aguado, não é? É aguado, para render mais. O leite racional é assim para nós, que ele está querendo dizer, tem que ser robusto. A gente tem que parar de tomar esse leitinho aguado que a gente compra no supermercado. Para de pensar que você vai vir aqui e você vai ter leitinho aguado, porque eu tenho visto Deus dar para nós leite robusto, mas precisa se nutrir desse leite e pôr ele em prática, porque se você não pôr ele em prática, nada vai adiantar. Então o Espírito Santo de Deus, ele fala isso, que a palavra sustenta a nossa vida espiritual. Porque quando o nosso espiritual está bem, conseguimos enfrentar todas as coisas, inclusive os nossos problemas de alma, que nos tiram a paz. E tira. Não adianta falar que não vai tirar. E aí, só no racional a gente consegue passar pelos problemas. É só no racional. Porque quando a gente está mal no sentimento, só o racional te sustenta. E qual é o racional? A palavra de Deus. Porque quando Jesus foi tentado, lá aos 40 dias, ele não tinha condições emocionais e nem físicas de enfrentar o diabo. Como assim? Ele era Deus, Deus estava ali, mas ele estava em forma de homem, e em forma de homem ele estava suscetível às coisas de homem.
Mas aí o diabo vem e o indaga: olha, transforma essas pedras. Transforma essas pedras em pães. Assustou, Rafa? Você pensou que era o diabo já jogando as pedras? Transforma essas pedras em pães. E aí ele diz: olha, não é assim não. A palavra diz. E o diabo não tem como lutar contra a palavra. Então por isso, quando você proferir a palavra, pode ter certeza que o diabo vai sair correndo no nome de Jesus Cristo. E aquela situação será resolvida. Mas aí ele continua dizendo no verso 3, olha que lindo: se é que já provastes que o Senhor é benigno. Se o Senhor é benigno, ele está apontando de novo para a cruz. E quando ele aponta para a cruz, e quando ele fala da benignidade do Senhor, da bondade do Senhor, ele está falando da graça. Eu e você vivemos pela graça. A graça de Cristo te renova. A graça de Cristo te traz paz. A graça de Cristo faz com que você verdadeiramente prove e veja que o Senhor é bom na sua vida. Aleluia. Será que você pode dar glória a Deus? Glória a Deus. Mas ele continua dizendo: e chegando-vos para ele pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Quem é a pedra viva? Jesus. Foi reprovada pelos homens, foi reprovada por Israel, mas para nós ela é o que? Ele diz: eleita e preciosa. Quando eu penso nisso daqui, aí vem os arminianos, vem os calvinistas, e aí eles começam a falar quem é eleito, quem não é, se é batista, se é presbiteriano. Eu sim, eu sou eleito, porque Deus me chamou. E Deus te chamou. Não sois vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi. Você é um escolhido de Deus, meu amado. E olha que lindo, e aí a gente já vai encerrar a mensagem, tá boa? Tão simples, mas é tão maravilhosa. Olha o que ele diz no verso 5: vós também como pedras vivas. Olha, ninguém quis dar um glória a Deus, mas tudo bem, eu vou repetir. Vós também como pedras vivas. Olha que coisa linda, maravilhosa. Ele diz um pouquinho antes aqui, ó, pedra viva, quem é? Cristo. Mas vós também sois pedras vivas. Sabe por que ele diz isso? Porque estamos em Cristo. Pela graça dele, ele nos escolhe e nós também somos pedras vivas. Aleluia. E aí ele diz: sois edificados casa espiritual. A igreja, não a instituição. Nós, como templo do Espírito, somos a casa espiritual. Somos invadidos pelo Espírito quando nós o permitimos. E ele diz assim: olha, deixa o meu Espírito trabalhar em você. Deixa o meu Espírito te forjar. Deixa o meu Espírito trabalhar ao ponto de você se parecer com Cristo. É isso que ele está dizendo aqui. E aí, para piorar, ele continua piorando a situação para nós. Ele piora a situação. Ele diz assim: é sacerdócio santo. Os crentes nascidos de novo se tornam sacerdócio santo. De quem? Do sumo sacerdote Jesus Cristo. Porque ele é o sumo sacerdote. E você, sacerdote de Cristo na terra. Oh, aleluia, Deus é maravilhoso. Para oferecer sacrifícios espirituais. Já foi feito todo o sacrifício na cruz, amado. Eu não preciso matar um cordeiro, eu não preciso me matar fazendo jejum, eu não preciso me matar fazendo as coisas que às vezes eu penso que eu tenho que fazer para poder alcançar alguma coisa espiritual diante de Deus. Não, o sacrifício seu é a sua vida espiritual santificada pelo Espírito Santo, transformada por esta palavra, para que você venha ser melhor a cada dia, parecido com Cristo.
Esse é o maior sacrifício que nós temos que ter, porque esse é o verdadeiro sacrifício que eu e você temos que ter. Por quê? Porque é um sacrifício eu deixar de ser eu e passar a ser aquilo que Cristo quer que eu seja, parecido com Ele. E aí ele termina aqui: agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Só a fé em Cristo que nos faz sermos aceitáveis a Deus. Isso quer dizer que quando a fé tem qualquer outra coisa que não seja o objeto na nossa vida, a cruz, estamos invalidados. Mas eu quero validar você hoje na presença do Espírito Santo. Quem quer ser validado aqui? Hoje é dia 11 de março de 2018. O pastor Davi começou muito bem o culto aqui. E aí, a validade do pastor Davi é a partir de hoje, porque é sempre a partir de hoje. 11 de março de 2018. Aí tá a parte dele embaixo assim escrito, até quando, né? Não é assim? Tem a primeira data, né? Quando foi feita, e a segunda. Qual é a segunda? Pá! Eternidade. Eternidade. A sua validade é a eternidade, meu amado, minha amada. Oh, aleluia. E quando eu tenho essa validade, eu quero que você se torne agradável na presença de Deus. Eu quero que quando você levante as suas mãos e diga glória a Deus, você vai saber que está cada dia mais chegando perto da eternidade. E Deus está lá batendo, e bate todo dia essa validade em você. Pá, eternidade. Pá, eternidade. A eternidade, é esse o desejo do Espírito Santo de Deus para nós nessa manhã, que nós nos tornemos pedras vivas na presença do Senhor, que nós nos tornemos pessoas agradáveis a Deus, e para nós nos tornarmos pessoas agradáveis a Deus, eu quero que você se torne sacerdócio santo, um cristão em que cresça espiritualmente na palavra, em que cresça espiritualmente na presença do Pai, e que saiba viver isso todos os dias. Sobre a tua vida está essa palavra nesta manhã. O meu desejo como pastor desta igreja é que você cresça espiritualmente todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias, largando os velhos rudimentos e sabendo que o Senhor é contigo. Pai, em nome de Jesus, todos os obstáculos caiam por terra agora. Que nós passemos por todos, ó Pai, em nome de Jesus. Que nos tornemos pedras vivas, como diz a tua palavra, que nós possamos entender que o sumo sacerdote é Jesus Cristo, aquele que faz a diferença, aquele que ministra em nossos corações a tua vontade, de nós nos parecermos com o nosso irmão mais velho, que é Cristo Jesus. Por isso, Pai, eu peço agora, venha sobre cada homem, cada mulher que entrou aqui, e que nós saímos daqui renovados, restaurados por esta palavra, que nós saímos daqui renovados, restaurados por aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Paizinho, em nome de Jesus, fortaleça cada um destes, fortaleça de forma poderosa, abençoadora, em nome de Jesus. Mude, Senhor, a história de cada um. Senhor, tira de nós todos os pensamentos contrários, e que nós possamos viver, Senhor, a tua palavra em Cristo Jesus. Assim te peço e assim te agradeço. Amém? Declara para a pessoa do seu lado assim: você é a pedra viva do Senhor. Glória a Deus. Amém? Deus é bom? Deus é bom.